Deus te usar. Glória a Deus. Vamos estar de pé e orar, pedindo a Deus que abençoe o servo de Deus, ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Chega a marcar. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem falado conosco já através dos louvores, através dos testemunhos de fé, e agora, Pai, o teu servo vai usar alguns minutos para também expressar aquilo que Deus colocar no seu coração através da palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para o meu, para o nosso e para todos os corações aqui presentes. Nos abençoe, Pai, nesse momento também, com a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Também saltos, irmão, com a paz do Senhor. Irmão, não estava esperando, mas já esperando, né? Que se o soldado sai para a batalha, ele tem que estar preparado, né? Como que o soldado vai para a guerra se ele não está preparado, né? Para se defender ou para atacar, né, irmãos? Então nós somos soldados. Então nós estamos aqui, né? Vamos ler Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Salmo 23. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Poder sentarmos. O salmo muito maravilhoso que Deus usou o nosso irmão Davi para escrever, né, irmãos? Que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Irmãos, e tendo o Senhor como nosso pastor, é um privilégio grande, né, irmãos? Porque, veja bem, um pastor de ovelha, irmãos, o que é a função do pastor? É cuidar das ovelhas, né? Levar as ovelhas, proteger as ovelhas. E o privilégio das ovelhas, irmãos, é pastar em verde pasto bom, né? O pastor, ele não leva a ovelha para pastar num pasto seco, né? Um pasto que não tenha bastante água, não tem um capim de primeira para ele pastar. Então, o privilégio das ovelhas é pastar somente em pastagem boa, né? Lugar separado. E é o que o Senhor faz conosco, irmãos. Nos prepara para nós grande bênção. Vem as dificuldades, sim. Nós temos a nossa dificuldade na nossa vida. Mas qual é a dificuldade, irmãos? É para nós chegarmos, irmãos, a cada dia. Porque se tudo estiver bom na nossa vida, nós começamos a meio distanciar de Jesus. Às vezes, irmãos, nós ficar 2 cultos sem vir na casa do Senhor, nós já começamos meio já não querer mais voltar, assim ficamos meio fracos. Mas, irmãos, o Senhor, como pastor, Ele diz na sua palavra aqui, que nada nos faltará.
Mas porque às vezes, para muitas vezes, muita gente tem faltado tudo. Porque às vezes, irmão, não tem deixado o Senhor ser o pastor da sua vida. Não tem deixado o Senhor tomar conta da sua vida. Porque o momento que nós temos um propósito com Deus, irmãos, nós temos a dificuldade, mas o Senhor passa conosco. Se nós temos Deus como pastor, né, pode vir o que vier na nossa vida. Irmãos, tem cristão, irmãos, que está preocupado, irmão, com as coisas da terra, preocupado com o que está vindo. Eu estou preocupado com isso, com aquilo. Irmãos, mas se nós temos o Senhor como pastor, não devemos preocupar, né? Se nós colocamos toda a nossa ansiedade na mão do Senhor, é para Ele cuidar de nós. Não é assim, irmãos? Então, irmãos, ou nós confiamos que Deus faz, ou nós confiamos que Deus não faz. Não é dessa maneira? Se Ele é o meu pastor, e Ele está dizendo que nada me faltará, por que eu vou temer? Por que eu vou ter medo? Né, irmãos? Muitas vezes a pessoa tem medo de perder o emprego. É óbvio sim que nós temos que preocupar. Mas se Deus está no controle, irmãos, vamos deixar Deus agir. Mas só que tem um porém nessa história. Tem um porém. Se nós não estivermos ligados às coisas de Deus, irmãos, nós temos sim que se preocupar. Temos que ter preocupação. Mas se você coloca que Deus é seu pastor, em primeiro lugar, nada vai faltar na nossa vida. Hoje nós não temos, mas amanhã o Senhor vai providenciar para nós. Mas nós temos que ter a comunhão com Deus. Quando aqui Davi escreveu o salmo aqui, irmãos, dizendo que nada ia faltar, é porque ele estava ligado com Deus em todo momento, né? Davi não saía uma peleja, Davi não saía uma guerra sem antes consultar, falar com Deus, né? E às vezes nós saímos atrás de alguma coisa, fazemos algo sem falar com Deus. O cristão, irmãos, não pode fazer nada sem falar com Deus. Nada. Quando levantamos da nossa cama, a obrigação nossa é dobrar o joelho e falar: Senhor, dá um dia abençoado para mim, vai na minha frente. Se nós vamos ver uma entrevista de trabalho ou qualquer coisa que nós vamos fazer, irmão, primeiramente tem que Deus estar na nossa frente. Aí sim, Deus está sendo como nosso pastor. Aí Ele está suprindo para nada nos faltar. Mas às vezes nós queremos fazer as coisas como nós já ouvimos aqui. Se você coloca as coisas na mão de Deus, deixa Ele fazer. Mas não está na mão de Deus. Coloque uma causa na mão do advogado e vai dar tudo a hora. E aí, como é que está? Você está resolvendo? Comece a impressionar para você ver. O que ele vai falar para você? Eu estou resolvendo. Se você não tiver bom com o meu trabalho, arruma outro. Deus é assim, irmão. Só que Ele não vai falar para nós. Mas Deus chega a magoar com uma certa situação. Porque Ele sabe que às vezes fala: mas meu servo não está confiando em mim, que eu vou fazer. O meu servo não está sabendo que o dia, 1000 anos para mim é como um dia. Ou será que ele está achando que o dia da terra aqui, o tempo nosso não é o tempo de Deus? Não é o tempo de Deus, né? Quando Deus fala que Ele está cuidando, é porque está cuidando, irmão. Nós não temos aquele momento que Deus nos desperta à madrugada. Aí muito fala o quê? Vira para o outro lado, vou dormir mais um pouco, depois eu levanto. Quando Ele desperta, Ele quer falar conosco. Levantamos e Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Como Samuel é um menino. Levou 3 vezes para ele entender, né? Ele foi lá e consultou Eli, uma voz está me chamando. Aí falou: quando chamar mais uma vez, se eu falar assim: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Às vezes Deus está despertando para levantar, para orar, para Deus dar um livramento na família ou no trabalho, e ali está dormindo. Vou dormir mais um pouco. Irmãos, nós não somos daqui, estamos aqui, mas nosso caminhar, irmãos, não é caminhar como o mundo anda. Por isso que o Senhor aqui, o salmista, Deus usou o salmista escrever essa palavra.
e diz assim: deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, o melhor Deus está preparando para nós. Mas escute bem, se você não tiver o melhor aqui, não se preocupe não. Não se preocupe. Você vai ter o melhor lá. Se às vezes não conseguir realizar aqui, vai realizar lá. Quando Deus fala assim, quando falou ali para os seus discípulos, que os discípulos vêm e me seguem, falou: o que nós vai ganhar com isso? O que nós vai ganhar te servindo? Às vezes um olhar mais, o que significa esse homem? Um homem com a sandália velha, roupa tudo cheio de poeira, não tem lugar para dormir, não tem lugar para comer, uma perseguição, e esse homem fala: vem e segue-me, que tu terá uma vida aqui, tem 100 vezes, e por fim a vida eterna. Mas irmão, entendamos nós, que quando Deus falou isso, irmãos, Ele não fala do reino material. Deus não fala coisas materiais. Deus não prometeu coisas materiais a ninguém, riqueza a ninguém. O reino que Deus fala, irmão, não é o reino daqui. Não é nós falar: eu quero ser rico, eu tenho que ser rico, eu tenho que conquistar isso, conquistar aquilo, eu tenho que ser o homem mais rico do país. Não. O reino de Deus é eterno, irmãos. É eternidade. Que quando Jesus falava que Ele era rei, muitos zombavam: mas como que esse homem diz que é rei? Se eu conheço ele, ele é filho de José e filho de Maria, filho do carpinteiro, e agora vem falando aí que ele é rei. Esse homem, aonde está a noção de homem falar que ele é rei? Aí, e esses homens seguindo tudo ele ali, ele diz que é rei, mas rei do quê? Ainda diz que é rei dos judeus. Mas quando o Senhor falava isso, irmão, não é terreno. Entendamos isso, que a igreja, irmãos, não é coisa terrena, conquista nosso, é coisas espirituais. Quando Ele diz que nós comeremos o melhor da terra, é o melhor da sua palavra aqui, é o melhor que tem na sua palavra para nós comer, e muito inverte as coisas de Deus. Por isso que às vezes muito tropeça na palavra de Deus, irmãos. Tropeça porque não lê o contexto, lê o texto, mas não lê o contexto, Quando Jesus fala: vem, me segue, mas só que Ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas por fim darei a vida eterna. Então muitos querem a vida eterna, mas esquece que tem que passar pela aflição. Mas eu sou cristão, eu não posso ficar doedão. O crente não pode ser doente. Como, irmão? Se nós somos carne, somos feito de barro, irmãos. Nós não somos feitos de... Até o ferro, até o aço perece. Agora nós somos feitos de carne, Por que nós não podemos ter uma enfermidade? E como que nós vamos partir para a glória, deixar esse mundo, se nós não tivermos nenhum tipo de nada, do nada, assim? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter as aflições daqui. Mas não podemos se levar com as coisas daqui. Por isso, irmão, a igreja está na terra, mas não quer dizer que a igreja tem que viver como vive o povo da terra. A igreja está separada das coisas da terra. Está entendendo? Quando ele fala aqui que vai deitar num verde pasto, irmãos? É para nós desfrutar das coisas boas da sua palavra aqui. Porque Jesus nunca, irmãos, falou coisas, prometeu coisa material para ninguém, irmãos. Inclusive, quando ele chegou para aquele jovem, o que ele falou para o jovem? Larga tudo, vende tudo, vem e me segue. O jovem falou: mas eu vender tudo que tem e seguir? Se eu já sou observador, tudo eu faço. Perguntou para ele se ele respeitava o pai. Respeito meu pai e mãe. Sou um homem de conduta, respeito os mandamentos. Jesus falou: então falta só uma coisa para você. Se ele perguntar para mim hoje, falta muita coisa para mim. Na minha vida falta muita coisa. Aquele homem é o privilégio, irmão. Jesus ainda falou para ele: para você só falta uma coisa. Irmãos, olha que privilégio chegar num homem rico, que tinha abastança, tudo. Jesus falar para você: falta só uma coisa. E qual é?
vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me segue. Mas o que ele falou? Não, eu vender tudo, voltar a estaca zero, porque ele estava o coração ligado às coisas terrenas. Ele não estava ligado nas coisas espirituais. Irmãos, quando o Senhor fala que Ele quer salvar, não estou discriminando ninguém. Quando Jesus fala, irmão, aquela palavra do camelo passar pelo fundo de uma agulha, irmãos, sobre a riqueza, porque amor, aonde está o coração, ali está a riqueza nossa, onde fica o coração nosso, onde está o que nós amamos. E o rico, irmãos, ele tem medo de perder as coisas dessa vida, ele está ligado às coisas daqui. Ele está com o pensamento, amanhã eu conquisto aquilo, aquele outro, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja, irmãos. E aquele que não tem nada, aonde está o coração dele? Se o rico está o coração na riqueza, preocupado quanto mais coisa conquistar, ele nos bens materiais. E aquele que não tem nada, aonde que está o coração dele? Ele não tem nada para preocupar, se não tem nada. Não é assim? Então, irmãos, quando Deus falava muitas coisas em parábolas, irmãos, Jesus falava muito em parábola, né? É uma comparação. Então nós temos que entender, irmãos. Ele diz assim: refrigera a minha alma. Refrigerar o quê? Acalmar. Acalma a tua alma. Por que às vezes ficamos desesperados? Estamos desesperados por quê? Para quê? Né? O mundo está como nós já ouvimos nessa noite. Aí está aí um caos. Está uma correria. Uma conquista daquilo, daquele outro. Um querendo passar por cima do outro. Um querendo derrubar o outro, prender o outro, condenar o outro, para estar sempre no poder, sempre no poder. Nunca tem fim. Né? É uma conquista insaciável de conquistar aquilo, conquistar aquele outro. Né? Mas a igreja não pode entrar nesse, como dizem, então, nessa pilha, entrar nesse estado, não, irmãos. A igreja, irmãos, foi separada para nós granjear, ganhar essas almas, irmãos. Pregar para esse povo que o reino aqui vai perecer. Pregar para esse povo que o reino vai ser acabado. Né? Não pensar como pensava Nabucodonosor, que ele era o rei e ele podia mandar e desfazer, que Deus fez ele comer capim para ele aprender que ele não era nada, né? Mas muitos estão nesse pensamento ainda, estão com a alma angustiada, correndo atrás disso, daquilo. Eu sempre falo, irmão, não é pecado nós almejar bens materiais, não é pecado, irmãos. Não é pecado, não. Você almejar até isso e aquilo, mas contando que seu coração seja primeiramente é Deus. Porque nós vemos aqui muito homem na palavra de Deus que era um milionário rico, mas era servo de Deus. Entendeu? Dava tudo pelo amor, que nem veio Jó. Jó perdeu tudo, mas estava com o amor de Deus. Já pensou na situação, irmão? Perder tudo e falar assim, ainda adorar a Deus? Ainda o diabo ainda veio, suou no ouvido dele, mas amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher dele mesmo falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Então, irmão, não devemos misturar as coisas. As coisas, irmãos, com Deus é espiritual. Saibamos dividir materialismo com o espiritualismo, com o espírito. Entendeu? Aqui não é um lugar materialista, é um lugar de nós encher o nosso espírito, irmãos. A carne nós sustentamos, né, quando nós vamos comer, mas temos que sustentar também o espírito. Investir no nosso espírito. Porque eu falo, o corpo nosso é dividido em 3 partes. É corpo, alma e espírito. Se eu tiver errado, irmãos, pode me corrigir. Irmãos, o corpo nunca vai sair dessa terra. Ele foi gerado aqui, aqui ele vai perecer e vai ser comido aqui mesmo. Certo? E agora o espírito? O espírito é de Deus. Por quê? Porque Deus que dá o espírito de vida, não é? Que o fôlego de vida, o espírito de vida é de Deus. Mas agora tem um porém, a alma. A alma ela tem 2 lugares para ela escolher. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno.
A alma é a escolha que nós fazemos aqui em vida. Não é depois que morre, irmãos. Depois que morre, segue-se o juízo. Então, irmãos, na vida nós temos que fazer escolha. A alma ela tem que preparar, ou vai com Deus, ou ela vai para o abismo. Agora o espírito pode voltar a Deus, como Deus deu fôlego de vida, soprou o espírito de vida na carne, então volta para Deus. Mas, irmão, o corpo que é daqui, ele não vai sair daqui, ele vai perecer aqui mesmo, vai ser comido pelos bichos aqui. Mas a alma é eternamente, aonde ela estiver. Irmãos? Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que ele andasse por vale mais tenebroso que existia na face da terra, o Senhor ainda estava com ele. O Senhor estava aguardando ele. Ele diz assim: não temeria mal algum, porque tu está comigo. Isso é tão importante, Deus está conosco, né, irmãos? Venha o que vier, irmãos. Se nós não tiver o pão hoje, amanhã Deus prepara, mas aonde nós estiver, nós temos que lembrar que o Senhor está conosco. Se você está passando pela aflição hoje, amanhã depois a luta vai findar e Deus está conosco, né? E o salmista aqui, Davi, diz assim: mas tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quer melhor que Deus como nosso consolador? Quer melhor, irmãos? Já pensou se nós não tivesse Jesus como consolador da nossa alma? A agonia, a tristeza nos tinha devorado. Mas como Deus, Ele é o nosso consolador, né? Ele diz assim, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, quando nós vamos ser questionado pelo inimigo, Deus já prepara tudo para nós, como nós chegamos naquele lugar para falar ou para responder. Quando nós somos convocados a chegar perante um juiz, irmãos, né? Um juiz, um homem estudado, um homem formado, sabe como conversar, sabe tudo sobre os direitos terrenos. Então, irmãos, Deus ainda nos prepara o que nós vamos responder. Está entendendo? Não é de qualquer jeito, Deus prepara nós para falar com os homens preparados da terra. Então, aqui o salmista Davi falando: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara o que eu vou falar, o que eu vou responder. Me ajuda a governar com sabedoria. Me ajuda a andar nesse mundo com sabedoria. Irmãos, que nós temos que pedir sabedoria a Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porque nós mexemos às vezes com a pessoa ímpia, pessoa materialista, que só quer os bens materiais. E às vezes nós não agradamos. Então, irmãos, temos que pedir e abençoar o trabalho que nós estamos fazendo. Que Deus dê sabedoria para nós viver nesse mundo sem entrarmos, contaminar com as coisas desse mundo. Mas muito é contrário. Muitos estão entrando nas coisas desse mundo, irmãos. Está misturando, irmão. A igreja é separada do mundo. Está no mundo, mas não tem nada a ver com o mundo. Porque o mundo vai perecer e a igreja vai ser arrebatada, irmãos. Uma igreja que vai ser arrebatada, que vai morar com Jesus, tem que estar preparada, irmãos. Temos que estar ligados para onde vamos passar a eternidade. E aí ele diz assim também: e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quer dizer, prepara, que nós temos que estar preparados. Como saber responder, como devemos falar. Eu também estou parando, irmão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Está vendo, irmãos, qual é o privilégio? É esse. Toda a bondade seguirá nós todos os dias, se nós estiver ligado. Irmãos, o cristão, irmãos, ele tem que ser 100% dependente de Deus. Nós temos que ser. Nós temos que ser 100% dependente de Deus. Né? Porque veja bem, se nós que fizemos a escolha, ou Jesus nos escolheu para servir a Ele, é um privilégio grande, e às vezes nós não reconhecemos. Às vezes nós nem paramos para pensar. Ó privilégio,
O que era nós perante a sociedade? Nada. Jesus olhou e falou, escolheu. E outro privilégio, desde o ventre de nossa mãe. Foi separado, escolhido, esse eu vou escolher para mim. Né? E outro privilégio, ser chamado Filho de Deus. E mais um privilégio, morar no céu com Jesus eternamente. E muito não dá valor ainda. Muito está dentro da casa do Senhor, ainda não dá valor. Não reconhece. Está comendo na mesa do rei, todos os dias. Alimentando a mesa do rei, se chamado filho do rei. O privilégio de ser escolhido entre milhões e milhares para servir a Deus. E sabe o que Deus quer de nós? Só uma coisa. Obediência. Nós que somos pai, o que eu quero do meu filho? Eu quero dele só obediência. Que ele me obedeça. É isso. Não estou exigindo muita coisa dele, obediência. Seja um filho obediente, educado, amoroso, honrar o pai. Reconhecer o pai que trabalhou a vida toda para criar, cuidar. É assim que Deus quer de nós. Que como vemos na casa dele, com o coração limpo para adorar ele, glorificar, exaltar o nome dele. Né, irmão? Aonde nós estiver, que ele olha, ó meu filho amado, aquele eu tenho prazer. Quando Deus olhou para a terra, viu a terra tudo perdido, falou, e agora? Quem que eu vou enviar lá? Eu vou enviar meu anjo? O anjo falou, se quiser nós vai. Só que com nós, não obedeceu a espada. Está entendendo? O anjo veio, eu vou. Só que não obedeceu, eu vou matar tudo. É assim, irmão. Pensa que o anjo ia ser assim, não. Ah, não, dá um tempo. Não tem tempo não. A palavra assim é já. Olha como Deus é bom. Toda eternidade Deus é bom. Sabe por quê? Olha a bondade de Deus aonde chega. Ele falou, então, quem eu enviarei? O filho levantou, pai, envia a mim. Eu vou lá. Eu vou lá morrer por essas almas. E veio e morreu por nós. Entendeu? E Deus é tão bom. Ele falou, eu vou, mas vou deixar o Consolador lá na terra. Eu vou voltar para o Pai, mas vou deixar o Consolador com vocês. E tem outro, eu vou deixar o Consolador dentro do coração do homem. Tá vendo? Transforma o homem, muda o homem e coloca o meu espírito dentro do coração do homem. Que ele falou na sua palavra, pede o que quiser, que até o meu espírito eu vos darei. Irmãos, o que é mais amor que esse? Quer mais amor que esse? Deus deu o último, irmãos. Tudo para nós, o Espírito, irmão, de Consolador, Ele deu por nós. Ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter liberdade. E às vezes não reconheçamos. Às vezes murmuramos disso, daquilo. Às vezes estamos passando por uma prova, por uma apuração. Porque Deus, Ele nos prova. Um pai não dá nada de mão beijada para o filho sem o filho agradar primeiro, ou fazer por merecer. Ninguém paga teu salário sem você trabalhar. Então Deus fala, eu vou provar meu filho, às vezes na provação. Mas por que isso, Senhor? Por que estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? É enfermidade, é falta de trabalho, é tudo. O avalanche vem na minha vida. Não, irmãos. Temos que saber, irmãos, que Deus está provando. Depois que vem aquele vento, ou passou o vento, agora vem a bonança. É? O vento veio, passou, tirou tudo de Jó. Deixou só um caco de teia ali para ele rapar aquela chaga, aquelas feridas, né? Mas depois que passou o vento, falou, agora, Jó, vou dar tudo de volta para você. Mas o que ele esperou, ele reconheceu, ele sabia o Deus em quem ele cria. Ele sabia o Deus em quem estava a confiança dele. E às vezes nós com Deus, irmãos, estamos murmurando. Está comendo um arroz, feijão, um ovo frito, está reclamando. Está comendo uma carne, está reclamando. Está com saúde, está reclamando. Tem uma casa para morar, está reclamando. Tem um carro para andar, está reclamando. Tem um emprego, está reclamando. O que você quer? O que mais nós queremos? Irmãos, o que mais nós queremos, irmão?
Irmãos, me perdoe a sinceridade, mas eu acho que se Deus der o céu para essa pessoa, ainda vai reclamar. Sabe por quê? Porque quando chegar lá diz que nós vamos louvar e cantar. Louvor, vai ter até preguiça de louvar e cantar, porque reclama de tudo. Nada tá bom. Deus não pode dar uma provinha de nada para ele, ele já está murmurando. Deus fala primeiro comigo, viu? Primeiro fala comigo, depois fala com a igreja. Deus, ele transmite para mim, ó, por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Irmãos, nós somos, irmãos, o ser humano, irmãos. Quando eu sofri o acidente que eu caí, irmãos, Deus usou o pastor Laerte e falou, ai, Deus não vai deixar você com nenhuma sequela, você vai trabalhar normal. E, irmãos, pela glória do meu Deus, eu trabalho o dia inteiro, irmãos, não tenho dor na perna, não tenho dor no braço, nada, irmãos. Irmãos, quando eu trabalho muito abaixado, tem um pouco de dor nas costas, mas estou normal, irmão, não sinto dor nada. Isso é a glória de Deus, irmão. Isso, irmão, Deus cuidando da minha vida. E às vezes, irmão, às vezes reclamo, às vezes eu murmuro. Estou falando de mim porque todos nós somos assim. Ou se existe alguém que não reclama, irmãos, esse tal é o varão perfeito. Esse está quase na condição do filho do homem rico, né? Só faltar uma coisa. Irmãos, assim Deus faz para nós, né? Ele diz assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quer ter um dia abençoado? Começa a praticar, né? Você não levanta de manhã, você não ora, começa a levantar de manhã e dobrar o joelho. Senhor, vou começar um dia, começa comigo. Senhor, vou ver aquela porta de emprego, vai comigo, Jesus. Jesus, vou viajar, vai comigo. Jesus, vou lá no médico, vai comigo. Senhor, vou resolver aquele problema, vai na minha frente. Começa a fazer assim, colocar ele em tudo a coisa, coloca ele no lugar. Senhor, vou negociar, vou comprar, vou vender. O Senhor vai comigo. Ele diz assim, a minha bondade e a minha misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Sabe por que estamos de pé? Porque Deus tem misericórdia de nós. Sabe por que a pandemia não te levou, não levou nós? Porque Deus teve misericórdia de nós, estamos aqui. A misericórdia dele está seguindo conosco. Então não vamos reclamar, em vez de murmurar. Irmão, estou falando de mim, às vezes eu murmuro muito. Murmuro muito do governo, mas irmão, nós não tem nada a ver com o governo, irmão. Nós temos que trabalhar, pagar nossos impostos como cidadão, fazer tudo indecentemente, irmãos. Dar o tributo a quem dá, porque dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Devemos saber discernir, irmãos, que se queremos morar no céu, começamos a fazer tudo com ordem e decência. O mundo tem as suas regras, tem as suas leis, mas o servo que serve a Deus também tem as suas regras, as suas leis. Irmãos, às vezes nós fazemos tanto, irmãos, bem feito lá fora, que lá vai perecer, não vai valendo de nada. E dentro da casa de Deus quer fazer de qualquer jeito, relaxadamente. Às vezes Deus coloca algo para nós fazer, nós começamos estourando, rebentando, fazendo, né? Que é uma maravilha. Depois já começamos a relaxar de qualquer jeito. E depois queremos o céu, queremos morar no céu. É dura, não? A palavra é dura, mas é essa a verdade. É Deus tremendo. É a pura realidade, irmãos. Vamos fazer uma análise na nossa vida, quanto falta na nossa vida, quanto estamos em falta com Deus, irmãos. Né? Vamos ver na nossa vida quantas vezes, com quanta coisa está na nossa frente para depois chegar a Deus. Né? Será que é o marido? Será que é a esposa? Será que é o filho? Será que é o trabalho? Será que é o patrão? Será que é o dinheiro? Será que é o carro? Será que é a fazenda? O que está na frente, em primeiro lugar na nossa vida? E às vezes reclamamos.
reclamando de Deus. Mas se colocar Deus, tem que ser Jesus em primeiro lugar, irmãos. Sabe por quê? Porque eu já estou parando, meu irmão, o Espírito Santo. É como o irmão fala, irmãos. Deus começa a dar a palavra, irmãos. Quando existia aquela mulher, aquela viúva, o que aquela viúva tinha? Tinha só o cavaco para fazer um pouco de azeite, um filho ali para alimentar, e um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ainda chega um homem, faz primeiro para mim. Se eu perguntar para qualquer um aqui, irmãos, talvez pode ser que tenha muita fé, não, eu falei primeiro para o profeta. Mas logicamente, simbolicamente falando, ia fazer primeiro para matar a fome do filho e dela, né? Agora fazer um bolo para um homem comer, e você vai comer o quê? Você sabia que só tinha aquilo, não tinha mais nada. Irmãos? E às vezes nós chegamos nessa escolha, sabia disso? Jesus põe a nós nessa prova. Vamos ver se ele escolhe a mim ou escolhe as coisas do mundo. Vamos ver se ele tem fé de fazer primeiro para mim, ou ele vai fazer primeiro para ele, ou fazer primeiro para mim. Ele está com uma semente na mão. Uma semente na mão, pastor. Aí ele vai escolher, veja bem, ou enterrar aquela semente e plantar, para multiplicar, ou ele vai comer aquela semente. E agora? Se ele comer, acabou. Se ele plantar, vai multiplicar. Nós ouvimos aqui, em cima aqui, não foi? Foi domingo. Foi domingo passado. O irmão veio aqui e pregou. O que ele falou? Do feijão. Quem lembra? Ele plantou meio quilo. Quanto que ele colheu? 22 quilos de feijão. E se ele tivesse comido? Eu não ia colher nada. Assim é Deus. Você não planta nada e quer colher bastante, né? Você não levanta a madrugada a orar e quer colher, né? Jesus, eu quero que o Senhor abra aquela porta. Jesus, eu quero ser abençoado na terra. Mas o que estamos fazendo para Deus? Está em primeiro lugar? Sabe que eu estou levantando madrugada? Levanta a madrugada a falar comigo, que eu quero abrir aquela porta para você. Eu quero preparar aquele trabalho para você, meu filho. Eu quero te abençoar. Senhor, 3 horas da manhã, eu vou dormir mais um pouquinho, 4 horas levando, não levanta nada, irmão. O inimigo dá um sono profundo no você, que você coisa abusar, perde até a hora para levantar e trabalhar. Assim somos nós. Nós estamos vivendo numa época, num tempo, irmãos, que não estamos querendo plantar para colher, temos que colher o que está plantado. Está entendendo? Olha, tem muita coisa na minha cabeça, mas eu tenho que parar. Se aquele semeador que semeou a semente, tinha muita semente. Vou sair, irmão, vou semear. Saiu semeando. Aonde que ele jogou? No meio da pedra. No meio do espinho, né? Jogou no caminho, veio a ave, comeu, veio a pedra, sufocou o espinho, sufocou. Mas uma semente daquela lá brotou, ou não? E se ele não tivesse semeado? Assim é nós. Semeia pouquinho assim, né? A fé ainda fala, né? Não é nem tamanho do grão de mostarda, nós não tem. Depois, né, quer que o morto ressuscite, né? Quer que o enfermo seja curado. Será, irmãos, que às vezes nem 5 minutos de oração nós não temos no dia e nós queremos ver milagre, né? Irmãos, eita Deus, aleluia. Irmãos, esse jovem rico, irmão, faltava uma coisa só, irmãos. Uma só. E nem isso ele fez. Vende o que você tem e dá para os pobres. Que Deus continue falando nos corações, irmãos. Que essa palavra, irmãos, sirva, irmãos, para todos nós. Agora eu sei, irmãos, porque eu tive um dia agitado, porque eu tive um dia atribulado. Eu sei. E eu trabalhei, irmãos,
de cedo até meio-dia, ainda fui ajudar a bater uma laje ainda, pastor. Por isso que não deu para mim ir lá. Trabalhei. Irmãos, meu irmão desesperado, não tinha ninguém para ajudar o homem a bater a laje, irmãos. Bater uma laje em 3 pessoas. Fizemos, só que eu vi bater uma laje. Fui lá, ajudei ele. Ainda tinha batido uma ontem. Trabalhei ontem, irmãos. E hoje ele falou, não tem ninguém. Eu falei, eu vou lá ajudar você. Vamos lá. Vamos lá. Né? Cansado, né, irmãos? Um dia atribulado, agitado. Para Deus dar uma palavra dessa aqui hoje, nessa noite. É assim que Deus faz, irmão. Né? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.